Primeira leitura de hoje, Atos 2, 14a e depois 36 até o 41. Você pode abrir ou acessar aí pelo seu celular. A gente não está pondo aqui na frente mais exatamente para a gente vencer nossa preguiça de abrir a Bíblia. Isso é muito importante. Então abre sua Bíblia aí. Atos 2:14, depois 36 ao 41. Mas Pedro, levantando-se com os 11, ergueu a sua voz e endereçou a eles: Homens da Judéia, e todos vocês que vivem em Jerusalém, seja isso conhecido a vocês, e ouçam o que eu digo. Isso é o que é repetido nos 3 últimos domingos de Páscoa. E agora nós vamos para os versos 36 até o 41. Portanto, que toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus fez Senhor e Messias, a esse Jesus a quem vocês crucificaram. Então, quando eles ouviram isso, eles ficaram compungidos no coração e disseram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro disse a eles: arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus, o Messias, para que os vossos pecados sejam perdoados, para que eles possam ser perdoados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para vossos filhos, para todos aqueles que estão longe e cada um a quem o Senhor nosso Deus chamar. Ele testificou com muitos outros argumentos e os exortou dizendo: salvem-se dessa geração corrupta. Então, todos os que aceitaram a sua mensagem foram batizados. E aquele dia cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Segunda leitura de hoje, primeira carta de Pedro 1, 17 ao 23. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 17 ao 23. O Jader não tomou água aqui, eu vou aproveitar a sua água. Ah, ótimo. 1 Pedro 1, 17 ao 23. Se vocês invocam como Pai aquele que julga imparcialmente todas as pessoas de acordo com seus feitos, vivam em reverente temor durante o tempo do vosso exílio. Vocês sabem que foram redimidos de caminhos fúteis, herdados de vossos ancestrais, não com coisas perecíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue do Messias, como de um cordeiro sem defeito ou mancha. Ele foi destinado antes da fundação do mundo, mas foi revelado no fim dos tempos. Por causa de vós, por meio dele, vocês vieram a confiar em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança fossem depositadas em Deus. Agora que vocês têm purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, para exercer genuíno e mútuo amor, amem-se uns aos outros profundamente do coração. Vocês têm nascido novamente, não de uma semente perecível, mas de imperecível semente, por meio da viva e duradoura palavra do Senhor. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé. No salmo de hoje, eu quero convidar, o Salmo 116, nós vamos ler do 1 ao 7. Eu quero convidar você para a antífona de hoje, dizendo: eu amo Yahvé,
pois ele tem ouvido a voz da minha súplica. Pode ser? Vamos dizer juntos? Eu amo Yahvé, pois ele tem ouvido a voz da minha súplica. Porque ele inclinou o seu ouvido para mim no dia em que por ele chamei. Os laços da morte me envolveram. As dores do inferno me dominaram. A tristeza e o sofrimento me tomaram. Então eu chamei pelo nome de Yahvé. Ó Yahvé, eu te imploro, livra a minha alma. Gracioso é Yahvé e justo. O nosso Deus é cheio de compaixão. Antífona: eu amo a Yahvé, pois ele tem ouvido a voz da minha súplica. Yahvé vela pelos simples. Eu fui arrastado às profundezas e ele me salvou. Volta ao teu descanso, ó minha alma, pois Yahvé tem sido gracioso para contigo. Porque tu me livrastes, minha alma, da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Eu amo a Yahvé, pois ele tem ouvido a voz da minha súplica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Evangelho do dia, Lucas 24, 13 ao 35. Lucas 24, 13 ao 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um vilarejo chamado Emaús, a cerca de 7 milhas de Jerusalém, e falavam um com o outro sobre todas aquelas coisas que aconteceram. Enquanto eles foram falando e discutindo, o próprio Jesus se aproximou e foi com eles. Mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. E ele disse a eles: o que vocês estão discutindo um com o outro enquanto vão caminhando? Eles ficaram imóveis, olhando tristes. Então, um deles, cujo nome era Cleopas, lhe respondeu: você é o único em Jerusalém que não sabe as coisas que se aconteceram ali nesses dias? Ele lhes respondeu: que coisas? Eles replicaram: as coisas sobre Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em atos e palavra diante de Deus e de todo o povo, e como nossos sumos sacerdotes e líderes o renderam para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que ele fosse aquele que redimiria a Israel. Sim, e depois disso tudo, é agora o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Além disso, algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram perplexos. Elas estavam na tumba no início dessa manhã, e quando elas não encontraram seu corpo ali, elas voltaram e nos disseram que tiveram uma verdadeira visão de anjos e disseram que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram até a tumba e a encontraram como as mulheres tinham dito. Mas eles não viram ele. Então ele lhes disse: oh, como vocês são tolos!
e como são vagarosos de coração para dar crédito a tudo que os profetas têm declarado. Não era necessário que o Messias sofresse essas coisas e então entrasse na sua glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, ele lhes interpretou as coisas sobre si em todas as Escrituras. Quando eles se aproximaram do vilarejo para onde estavam indo, ele caminhou à frente como se fosse continuar andando, mas eles insistiram com ele fortemente, dizendo: fica conosco, porque está quase anoitecendo e o dia agora está perto de acabar. Então ele foi para ficar com eles. Enquanto ele estava à mesa com eles, ele partiu o pão e o abençoou. O partiu e o entregou a eles. Então seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. E ele desapareceu da sua vista. Eles disseram um ao outro: não estavam nossos corações queimando dentro de nós enquanto ele estava abrindo as Escrituras para nós? Naquela mesma hora eles se levantaram e retornaram para Jerusalém. E eles encontraram os 11 e seus companheiros reunidos. Eles estavam dizendo: o Senhor ressuscitou de fato, e ele apareceu para Simão. Então eles disseram o que tinha acontecido na estrada, e como ele foi conhecido a ele, como ele foi feito conhecido a eles no partir do pão. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, Jesus. Queridos, podem se assentar. Amém. Meus irmãos, hoje é o terceiro domingo da Páscoa e nós somos trazidos mais uma vez à realidade da ressurreição. Ela precisa ser exposta diante dos nossos olhos mais uma vez, para que nós nos lembremos das implicações de Cristo ter ressuscitado. A gente já viu tanta coisa aqui, como, afinal, se ele ressuscitou mesmo, então aquilo que ele tinha dito antes, nossa, é mais real do que eu imaginava. Olha o que ele disse nas bem-aventuranças. Olha o que ele disse para Simão. Olha o que ele disse para João. Olha o que ele disse para tanta gente. As palavras dele agora soam de modo diferente, porque ele ressuscitou. Ele vive. E o fato de ele viver muda tudo para nós. Agora eu não consigo mais olhar para a Bíblia do mesmo jeito. E segundo, eu não posso mais olhar para a realidade do mesmo jeito. Como assim a realidade? Sim, tudo que existe ao nosso redor é alterado a partir do momento em que Cristo ressuscitou. Ah, mas eu nasci bem depois disso. Pois é. Mas assim como ele ressuscitou naquele tempo, ele precisa ressuscitar e acender dentro do seu coração também. É para isso que a gente vem na igreja. Porque a gente precisa disso. A gente precisa dessa exposição das Escrituras todos os dias. Mas mais do que das Escrituras, a gente precisa também dos sacramentos que nos sustentam para a vida eterna. Tem gente que consegue conviver com uma alimentação ruim, ou comendo uma vez ao dia, ou uma vez a cada 2 dias. Seu corpo sobrevive? Sobrevive, é lógico que sobrevive. Mas bem fraco, com o tempo não tem muita condição de pensar direito, porque a falta de vitaminas, a falta de energia, a falta de proteínas ali, muitas outras coisas, começa a bater e o seu corpo não consegue responder bem. Não sei se você já teve a experiência de tentar fazer um jejum de 3 dias, sem, óbvio, né? Ninguém fica em jejum de água, só Jesus. Mas assim, você fica 3 dias sem comer e vai observando as coisas que vão acontecendo. Você começa a experimentar coisas diferentes, aí você não sabe mais se é o Espírito Santo que está agindo ou se o seu corpo está começando a entrar em parafuso, o seu cérebro está
percebendo diferente as coisas. Não é verdade? Pois é. É assim que muitos cristãos se encontram em relação à palavra e ao sacramento. Porque é isso que te alimenta. Quando a gente entrega o pão da ceia para você, a gente diz assim, ó, corpo e o sangue de Cristo te alimentem para a vida eterna, ou te sustentem para a vida eterna. Te preservem. E às vezes a gente ignora essa parte do nosso ser, como se existisse uma parte. Você não tem a parte física e a parte espiritual, não, meu irmão. Você é tudo isso aí. O Jader não é um espírito que habita esse corpinho. Esse corpinho dele. O Jader é esse corpo todo aí. Ele é uma pessoa feita de carne e osso. A única coisa que possibilita que depois da sua morte ele ainda esteja vivo é porque ele está plantado em Jesus. E muito em breve o seu corpo vai ser ressuscitado juntamente com Cristo. Amém? E é por isso que a palavra de Deus não diz assim, nem só de pão vive o homem. Ele come o pão físico e se alimenta também do pão espiritual. Não. A palavra não diz isso. Ela fala assim, nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que é isso? Seja sua, se você quiser fragmentar, né, sua parte física e sua parte espiritual. Não interessa. Todas duas são alimentadas. Não é só de pão. É de palavra de Deus. As palavras de vida eterna. Por isso que nós nos encontramos aqui todo domingo. Por isso que a gente vem aqui nesse lugar. Porque nós somos uma cambada de mendigo. Pobre, cego, nu. A gente precisa desesperadamente da palavra de Deus. A gente precisa desesperadamente da comunhão. E quando você olha para o lecionário de hoje, a sequência de leituras que a gente tem, ela é um claro e um audível sum-sum corda. Eu falei com o Luiz hoje que a gente ia abusar do latim, né? Mas é o título que eu quis dar a essa mensagem de hoje. Sursum corda. Quando Cristo fala, o coração responde. Sursum corda é um elemento da tradição cristã que existe na nossa fé, assim, na liturgia, já desde o século III, ou seja, tem mais de... tem quase 2000 anos em que essa liturgia é feita e vários irmãos ao redor do mundo inteiro oram ela. E se isso acontece há 2000 anos, e todas as igrejas em geral, né, exceto as igrejas da Reforma Radical, que vão tirando algumas coisas ali do meio e vão ficando com aquilo que ele acha que é mais essencial. Mas, em geral, a cristandade toda faz esse movimento, que diz, elevai os vossos corações. E aí todos respondem, ao Senhor nós os elevamos. Né? Em latim, sursum corda. Sursum corda. Ou seja, elevem o coração, joga o coração para o alto. Alguns falam assim, corações ao alto. Mas eu não consigo pensar nisso sem imaginar um ladrão roubando mão para cima. Corações ao alto. Então eu fico assim, eleve o coração. Eleve. Não se exige aqui uma coisa complicada, mas sim uma intencionalidade interior. Ou seja, decisão no coração. Não sei se você já teve essa experiência assim, de que quando o seu coração toma uma decisão, cara, acabou. Ele decidiu e ponto final. Aquilo vai acontecer. Muitas vezes a gente toma certas decisões para o pecado mesmo. Corre para o pecado porque você sabe que de alguma forma o seu corpo está resistindo, mas o seu coração já decidiu que vai. E sobre Deus é a mesma coisa, né? É como Jesus falando, ó, o coração dele já estava resoluto em ir para Jerusalém. Acabou, não tem jeito. Ele vai se encaminhar para lá, embora saiba que tem morte esperando ele por lá. Mas ele vai, porque ele tomou uma decisão no coração. Quando a gente toma uma decisão, a coisa muda. Não estou falando de emocionalismo,
Quando a gente pede para você erguer o coração, não é emocionalismo, não é formalismo litúrgico meramente. Não é só porque 2.000 anos de igreja, a igreja ora assim, então a gente vai orar também para ver o que acontece. Não, isso aqui não é ocus pocus. Sim, salabim, pá, e agora apareceu. Não. Embora a liturgia, ao longo da Idade Média, sempre dizendo, né? Este é o meu corpo, né? Este corpus meu, deu origem a uma ideia de ocus pocus. Você não sabia bem o que o padre estava falando, mas opus corpus transforma uma coisa em outra. Então, opus corpus é assim. E, né, vem de um entendimento da liturgia que não faz nenhum sentido. Não são palavras mágicas. É uma decisão que você precisa tomar no seu coração. E o mesmo acontece com as leituras de hoje. Todas elas estão nos falando assim, quase que gritando para nós. Sunsum corda. Eleva esse coração. No Evangelho, os discípulos viram para o outro e falam, não ardia o nosso coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? Não é verdade? Mas aí, de repente, eu estava lendo outro texto e percebi que fala do coração também. Em Atos, o texto diz que compungiu-se-lhes o coração dos caras que estavam ouvindo Pedro ficou compungido. A palavra meio que feriu o coração deles. Entrou e abriu aqueles corações. E na carta de Pedro, nós somos exortados a amar uns aos outros de todo o coração, com o coração inteiro. Somos exortados a amai-vos uns aos outros do fundo do vosso coração. Coração é um negócio que está nos 3 textos aí. Mas não é coração do jeito que a gente entende coração hoje em dia. Mas é coração no sentido em que as Escrituras falam de coração. Não se trata de mero sentimento. Coração, biblicamente, ele é o centro da pessoa. É o lugar onde nós decidimos, onde a gente crê, onde a gente resiste também a alguma coisa. Quando você decide resistir uma tentação, seu coração tomou uma decisão ali dentro. Coração, meu irmão, é o lugar onde Deus e a sua palavra nos encontram. E o lecionário de hoje nos convida a arder por Jesus, pelas Escrituras, a sermos feridos pelas Escrituras e a sermos transformados em amor. Esse é o caminho quando Cristo fala. Ele arde, ele se fere e ele se transforma num coração novo. Corações ardentes. É isso que Jesus está esperando de você hoje. Um casal desesperançado de discípulos está lá murmurando no caminho sobre o que aconteceu com Jesus. Como assim, Jaime? Casal, viaja não. Sim, tinha um casal ali. Eu sei que muitas vezes a gente vai expressar isso numa pintura com 2 homens caminhando com Cristo, né? Mas não. Ali você tem Cleopas. É o nome de uma pessoa que está ali. E em outro momento, em outro evangelho, você vai encontrar alguém fazendo referência a uma tal de Maria de Cleopas. Ou seja, é a Maria, esposa do Cleopas. Eles não eram apóstolos, eles eram um dos 70 discípulos de Jesus, da turmona que caminhava junto com os apóstolos e junto com Jesus. E depois desses acontecimentos da morte de Cristo ali na cruz, os dois tomam caminho. No 3º dia eles decidem ir embora, porque eles já estavam perplexos, desanimados, né? A realidade deles é de tristeza, de frustração, diante de tudo que Jesus já tinha feito. Alguém falou isso comigo uma vez, né? A esperança adiada adoece o coração, né? Eles tinham uma esperança. Eles olhavam para Jesus falando, cara, ele está cumprindo as Escrituras tintim por tintim. Só falta ele subir no trono agora. E quando ele vai subir no trono, ele sobe mesmo. Nós sabemos hoje, né, depois da ressurreição, que a cruz era um trono. Mas os discípulos não entenderam isso. Eles bateram o olho naquela cena. Não faz sentido. Até agora,
ele era o Messias, agora não é mais. Você vê que eles falam assim, né? Nós achávamos que ele era aquele que redimiria Israel. Pensávamos que ele era o Messias, estava acontecendo tudo tão bonito, mas aí ele morreu. E aí tudo acabou. A realidade da morte, pá! Acabou com também a esperança que eles tinham em Jesus. E era de se esperar, obviamente. Os discípulos não acreditam em nada que, naquele tempo, assim como hoje, os discípulos eram céticos quanto a essa história de ressurreição do nada. Eles acreditavam até que um profeta poderoso poderia ressuscitar uma pessoa, né? Como Eliseu, né? Como Jesus, né? Já havia feito isso, já aconteceu outras vezes, mas agora Jesus não está aqui para poder ressuscitar e não tem nenhum outro profeta para tirar ele da tumba. Acabou. E para eles realmente a esperança acabou. Se o Messias foi morto, pendurado no madeiro, que é o lugar do que era maldito, se ele não era maldito antes, se tornou maldito no momento que se estendeu naquela cruz. Eu tenho uma Bíblia judaica que fala isso, né? Maldito aquele que é pendurado na estaca. E aí toda vez que a nossa Bíblia diz cruz, essa Bíblia judaica fala, ele foi jogado na estaca. Aquele que foi crucificado na estaca. Porque é isso, a estaca era para eles símbolo de maldição. Então, naquele momento acabou realmente tudo. E eles estão lá falando, olha, a gente não crê, a gente está triste, a gente está confuso e está desorientado também. Puxa, por que, Senhor? O Senhor deu tanta esperança para nós e agora adiou. E isso adoeceu o nosso coração. Tanto que quando Jesus pergunta a eles, eles param e ficam olhando por nada, tristes. Porque poderia ser diferente. Talvez se Cristo resolvesse seguir o conselho de algum deles e ficar escondido, mas não. Ele se entregou à morte. O próprio Jesus então se aproxima e pacientemente os encontra no meio dessa desesperança. Quantas vezes Jesus não se encontra com a gente também, no meio da nossa desesperança? Ele vem passear pacientemente junto com a gente. Ele vem pacientemente no meio dos nossos murmúrios e tenta se revelar a nós. Não é verdade? Tenta por quê? Porque o nosso coração é difícil de entender. E aí Jesus está ali fazendo, né? Mas ele precisa que você tenha fé. Ele precisa que você creia. Ele precisa que você confie. Tanto que Jesus não chega para os discípulos no caminho de Emaús e com glória, voei aqui na sua frente para vocês verem, igual no dia da transfiguração. Pois é, estou aqui, ó. Eu ressuscitei. Como assim vocês acham que eu não ressuscitei? Como assim vocês não deram ouvido para aquelas mulheres que... Não, ele não fez isso. Ele exorta eles. Vocês são muito tardios, né? Vagarosos de coração. Olha que doideira, né? Coração vagaroso. Mas de um coração vagaroso começa a nascer um coração ardente. Porque Jesus começa a andar com eles. E Jesus é o rei da paciência. E ele tem mais paciência do que eu. Porque eu, enfim, do jeito que eu sou, às vezes eu acabo perdendo a paciência. Mas Jesus não. E ele vai pacientemente caminhando no nível daquele pessoal, na velocidade deles. E vai perguntando, né? O que vocês andam conversando aí nesse caminho? Ué, mas você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe dessas coisas? Aí ele fala, que coisas? Não sei se você já teve a oportunidade de ser pastoreado assim, ou de ser tocado assim, quando você está conversando com uma pessoa. Eu gosto muito de conversar com o Léo. Léo, para quem não sabe, tem toda uma trajetória ali de Igreja Assembleia de Deus, um pastoreio, né? A Igreja Calvary Chapel, lá no Pará. E aí, quando a gente vai conversar... Oi, meu filho. Vai lá, por favor. Depois a gente conversa. Tá bom? Aqui. Eu só esqueci o que eu estava falando mesmo. Do Léo. É o Léo. E aí, né, a gente despeja as coisas ali no ouvido do Léo e de repente... É mesmo? Não, essas coisas tudo... Que coisas? Parece que nem entendeu, né? E Jesus está... Que coisas? Vamos, fala aí. Ele sabe, obviamente. Mas ele
joga aquilo ali. Que coisas são essas? Porque quando você fala, você está dando a sua apropriação da coisa. Então ele fala assim, ó, vamos, desenvolve isso aí, na narrativa de vocês. Que coisas são essas? E aí eles começam a falar. Quantas vezes Jesus já não apareceu aí para você tentando falar de alguma forma e você não entendeu? Porque muitas vezes ele está só te perguntando, que coisas? Continua falando sobre essa coisa toda. Vamos reformular isso aí, tudo que você está dizendo. Vamos perceber um pouquinho sua narrativa. E o que ele faz? Ele não começa com uma manifestação extraordinária. Ele deseja se revelar na ordinariedade da palavra de sempre. Ou da missa de sempre. Do simples sermão de sempre. Cristo, ele interpreta a Bíblia a partir de si mesmo. Da sua morte e da sua ressurreição. O que ele está fazendo ali o tempo inteiro? Ele não mostrou que é o Cristo ainda. Ele só está chegando e falando com eles a respeito da ressurreição e a respeito de si. Como que as Escrituras falavam do Messias. E dizendo para eles que era necessário que o Messias passasse pela morte para que então recebesse a sua glória. Eles não conseguiram enxergar aquilo ainda nas Escrituras, mas Jesus está ali dizendo para eles claramente. O que é um sermão bíblico, né? É a exposição de Cristo. Essa é a marca da verdadeira pregação cristã. Ela não é apenas informativa. Ela não te ensina a ser uma pessoa melhor. Ela é cristocêntrica. Ela te leva para Cristo. Ela te conduz a Cristo, ela revela Cristo e ela ilumina tudo a partir de Cristo. Está entendendo? Por isso que você não costuma ver aqui sermões do tipo as 5 pedras de Davi. 5 graus de força de Sansão. Vencendo os gigantes do dia a dia. Cara, você pode encontrar força em Deus para vencer os gigantes do dia a dia e tudo mais. Mas, se você não estiver sendo conduzido a Cristo, você está ouvindo uma mera palestra coach sobre como ser uma pessoa melhor, de acordo com a perspectiva daquele cara que está falando. Né? Mas não é isso que Cristo faz. Ele vem pela palavra de sempre e vai conduzindo ali, pela escritura de sempre. A gente sabe disso aí, sabe? Deixa eu te explicar então. Vou te mostrar isso a partir de uma nova perspectiva. A perspectiva da ressurreição. E aí ele vai falando. E qual que é o resultado? É isso que eles estão dizendo um para o outro depois. Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele falava? Enquanto ele abria as escrituras para nós? Veja, linguagem poética aí. Jesus não estava com o rolo da Torá na mão. Ele não estava com o rolo dos profetas na mão. Ele abriu as escrituras abrindo a boca. E enquanto ele fala das escrituras, ele está abrindo as escrituras. O coração começa a se aquecer. Algo ali dentro começa a despertar de novo. A fé começa a brotar de novo. Não, está ardendo meu coração. Mas a realidade é que Cristo morreu. Não, mas por que meu coração está ardendo? Meu coração está ardendo. O que está acontecendo comigo? Tanto que Jesus faz como se fosse embora, né? Gente, estão com Deus. Não, por favor, Senhor, fica conosco. Já está tarde. Daqui a pouco, olha, o sol já está desaparecendo. Fica com a gente. Quando você está ouvindo uma palavra boa, dá vontade de ficar ali. Isso mexe com você. Você está querendo ouvir aquela pessoa. Sabe aquele papo bom que vocês estão batendo, mas sabe que precisa ir embora? Foi desse jeito. E aí aqueles caras falam com Jesus. E a Bíblia fala que eles insistiram fortemente para que ele ficasse. Insistiram com força. A gente costuma insistir com força com Jesus. Ô Jesus, eu sei que eu tenho que trabalhar, mas está tão gostoso esse momento de oração que eu queria continuar aqui agora. Sabe esses momentos? É a isso que Cristo quer te levar. E uma pregação cristã, cristocêntrica, vai te levar para isso, vai te levar para uma oração. Quantas vezes a gente não ignora, né, esse começo? Ainda não é um reconhecimento pleno de Jesus, mas nós estamos ali já num movimento do coração. Quantas vezes a gente não ignora, né, esse reconhecimento
e se entrega de alguma forma à desesperança na nossa vida, né? Os corações deles começaram a responder. E olha, o coração começa a responder antes de compreender. O coração funciona assim. E as coisas do coração, decisões que o teu coração toma, não necessariamente você precisa entender perfeitamente a coisa. Jesus estava falando com eles, explicando as Escrituras. E eles olhavam para a realidade e falavam, a realidade é diferente disso que eu estou sentindo aqui agora. Em que eu vou confiar? Mas o coração deles já estava entregue. Tanto que, quando Jesus faz como se fosse embora, eles falam, por favor, fica. Está tão bom isso aqui. Fica conosco, Senhor. Porque o coração começa a responder antes de você compreender. Tem gente que quer tenta compreender o cristianismo como se fosse uma coisa a se compreender. Como se fosse uma filosofia que você compreende direitinho e está tudo no seu lugar. Não está. Se a palavra tivesse tão no lugar, a noção da graça de Deus, por exemplo, tivesse tão no lugar, muitas vezes você não agiria do jeito que você age, né? Se culpando, ou esperando alguma lágrima descer para você falar, agora Deus me escutou. Mas não, pela graça, eu fui salvo. Cristo já me salvou, já entrei em Cristo. Eu estou justificado. Eu me arrependi do meu pecado, eu não preciso pagar por ele, porque Cristo pagou. Bom, você sabe disso racionalmente, mas parece que não desceu para o coração. E tu continua achando que você tem que de alguma forma pagar aquilo ali. Ou deixar passar um tempo para Deus não estar mais com raiva de você. Mas não. Deus não é aquele pai irado e tudo mais. Mas é porque o coração da gente, a gente precisa mais de uma teologia, ou talvez menos de teologia e mais de liturgia. Porque liturgia mexe com o corpo como um todo, com o coração. Você fala coisas e você faz gestos que te lembram e envolvem o seu coração, que é você todo. O seu cérebro, as suas decisões, as suas emoções também. Está tudo junto ali. Você não é um cérebro andante. Você é uma pessoa. Você é um corpo batizado em Cristo. Eles então insistem para que fique. Pregação cristocêntrica leva à oração. E eles suplicam, fica, Senhor, fica, Senhor. Você já ouviu aquela canção, Fica, Senhor, já se faz tarde? Que canção maravilhosa. Eu escutei ela um monte de vezes ontem, com vários artistas diferentes interpretando. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. É isso aí. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. É isso. Oh Deus, eu não estou aqui diante do Cristo ressuscitado em carne e osso, mas vem cá para o meu coração, porque eu sei que o Senhor ressuscitou. O Senhor está nesse pão, o Senhor está nessa palavra. Entra no meu coração agora e faz coisas diferentes aqui. Você tem meu coração para repousar. Fica, Senhor, não vá embora, não passe de mim. Jesus então entra para ficar com eles e senta-se à mesa. Você tem desejado a companhia de Cristo? Porque assim, se fosse mais um amuleto da sorte, beleza, eu até entendia. Falei, tem dia que eu uso, tem dia que eu não uso, tem dia que tá mais legal, tal, tem dia que eu... Mas não, você encontrou o centro da realidade do mundo inteiro. Ele não é só o centro da sua vida, ele não é só o Senhor da sua vida, é aquele que está se assentando no trono do universo todo. Ele é o Senhor, por meio de quem todas as coisas, e você também foi criado e criada. Você está diante dele. E muitas vezes não deseja a companhia dele. Porque perto de você ele está o tempo inteiro. Mas o lance é, você tem se deixado tocar por essa presença real de Jesus? Você tem desejado a companhia de Cristo? Na palavra, nos seus irmãos, na comunhão, no partir do pão?
Jesus conduz então uma liturgia eucarística naquele momento. Ele pega o pão, ele dá graças a Deus, ele abençoa o pão, e quebra o pão na frente deles e entrega. Naquele momento, ele é reconhecido no partir do pão. Esse é o movimento, meu irmão. Da palavra para a mesa, da exposição para a comunhão. É um padrão que ecoa desde os primeiros séculos na experiência cristã. É isso que a gente faz desde sempre. O coração arde com a palavra e reconhece Cristo no partir do pão. É isso que a gente faz na liturgia. E alguns, inclusive, dizem que esse texto, essa perícope de hoje, tem a ver com isso. Ela é uma perícope que está descrevendo, de alguma forma, a liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística. Começa ali com a tristeza, com o arrependimento pelos pecados, e depois vai crescendo e o coração vai ardendo com a palavra de Deus cantada, ensinada, lida. E aí, de repente, você está na mesa diante de Cristo e Ele partilha contigo o seu próprio corpo e sangue. Está entendendo? Esse texto era sobre isso, era sobre a liturgia eucarística daquele povo. E a liturgia eucarística, ela parte daí, inclusive. A exposição da Escritura e o sentar-se à mesa com Cristo e depois sermos enviados por Cristo. Com Cristo e em Cristo, para vivermos para a glória de Deus. O nosso coração, ele arde com a palavra de Deus e reconhece Cristo no partir do pão. Corações ardentes. Corações feridos pela palavra de Deus. Quando a gente está lá em Atos hoje, Pedro, aquele cara que morria de medo dos habitantes da Judéia. O texto fala desse jeito, medo dos habitantes da Judéia. Eles estavam trancados dentro de casa. Mas aí quando você vai para a leitura do livro de Atos, você tem Pedro falando aos habitantes da Judéia. E o texto é o mesmo. Escutem, habitantes da Judéia. O que aconteceu com aquele Pedro que estava com medo dos habitantes da Judéia? Ele encarou o Cristo ressuscitado e ele falou, cara, agora o céu é o limite. O último poder que Roma e qualquer outro império pode ter sobre nós. Você pode ver isso numa faculdade de relações internacionais ou só escutar o que eu estou falando aqui agora. É o poder da morte. Quem tem o poder bélico, quem tem o poder físico manda. Sabe? Quem detém o poder econômico também. Quando você tem os dois, então, acabou. Quem é você, quem é a sua nação perto de uma nação que detém ali o poder bélico e o poder econômico? Acabou. O último poder que Roma tinha sobre aqueles homens assustados acabou de morrer diante dos seus olhos. Morreu quando eles viram Cristo ressuscitado. Eu falei, agora eu não tenho mais medo da morte. Se eu morrer, eu vou simplesmente ressuscitar com Cristo. E eu vou estar com Ele para sempre. Eu não tenho mais medo da morte. E assim eles vão. Habitantes da Judéia, eu estava com medo de vocês, mas deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Pá! E aí a Bíblia diz que a Escritura, aquilo que ele está expressando para eles ali, aquilo que ele está expondo para eles ali naquele momento, a verdade a respeito de Cristo, da sua ressurreição, da sua morte e da sua ressurreição. E por causa da ressurreição, agora vamos rever o significado dessa morte. A Bíblia diz que isso compungiu-se-lhes o coração. Aqui o coração não é somente um coração ardente, mas ele também foi ferido pela palavra de Deus. Ele fica sem escolha ao ser atingido pela verdade. Ele percebe o pecado, ele percebe a responsabilidade que ele tem diante de Deus. Ele percebe que não pode permanecer do jeito que está. Quando o seu coração é ferido pela palavra de Deus, eu espero que seja hoje, o seu coração fica sem saber o que fazer, mas ele sabe que não pode continuar do jeito que está. E então eles perguntam para Pedro, que faremos? Essa é a pergunta de um coração verdadeiramente alcançado pela palavra. Ele é humilde para dizer, que farei? O que eu faço? Você que já sabe, me diz o que eu faço. A caminhada cristã é uma caminhada de humildade.
Ela não é uma caminhada de autoconhecimento para você conhecer-se mais e depois crescer no entendimento das coisas. E aí quando você se torna uma pessoa mais autoconfiante. Aquela espiritualidade individualista. Meu irmão, uma hora ou outra você vai perceber que você estava conhecendo um ser pecador. Mas que falta muita coisa aí. Falta só você ressuscitar. Falta só a ressurreição, só falta a vida. Porque aquilo ali está tudo morto. Um coração que é ferido pela palavra, ele se humilha e ele diz, vocês que já sabem, me digam o que eu preciso fazer agora. E aí Pedro vira para eles e fala bem diretamente, né? Arrependam-se. Qual foi a última vez que o seu coração ficou nessas condições? Qual foi a última vez que o teu coração ficou assim? Tomei uma decisão agora. Eu fui tocado por Deus e não dá para continuar do jeito que está. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Aos sinais, seguindo a palavra aí. Pedro, então, ele não oferece uma experiência vaga para eles. Ele traz um caminho concreto, bem prático. Arrependam-se, sejam batizados em Cristo. Vocês precisam entrar dentro de Cristo agora, para que os seus pecados sejam perdoados. Em Cristo, Cristo não tem pecado. Então, nele eu tenho os meus pecados perdoados. Eu sou redimido. Eu não sou só perdoado pelo meu pecado. Eu sou redimido da realidade do pecado. Eu sou redimido do poder do pecado e sou colocado dentro de alguém que é amado por Deus, pelo Pai. E por isso que ele fala, arrependam-se. Muda de trajetória. Igual os discípulos no caminho de Emaús, eles se arrependeram. Eles estavam indo para um lado, mas tão logo viram Cristo ressuscitado no partir do pão, eles não precisavam mais vê-lo fisicamente. Porque a partir do momento que o seu coração está ardente e você chega diante do sacramento, Cristo não precisa mais aparecer em carne e osso diante de você. O propósito já foi cumprido. Por isso que Jesus está lá aparecendo, depois ele some. Porque quando eles reconhecem, ele some. Muitas vezes é assim, né? A gente sentiu Deus e parece que ele sumiu. Não, é porque não precisa mais. Ele não precisa mais ficar te provando que ele ressuscitou. Você já entendeu. Você já comeu isso. Você já engoliu isso. Pedro não joga isso goela abaixo das pessoas. Ele explica e o coração das pessoas começa a ficar desejoso disso. Qual foi a última vez que o seu coração ficou nessas condições? Por fim, vocês vão receber o Espírito Santo, que já está compungindo vocês aí no interior. O coração tocado pela palavra é conduzido à conversão e à inserção na vida da igreja. Não tem outro destino para o seu coração quando tocado pela palavra de Deus. Ele vai te conduzir a um arrependimento real e a uma participação na vida do corpo de Cristo. E aí então você tem um coração transformado. A gente chega na carta de Pedro e Cristo está falando através dele a corações que já não estão mais naquele momento inicial da conversão, do impacto da palavra, da conversão. O seu público agora estava na vida contínua de comunidade, vida normal de igreja, ordinária, né? Eu gosto da palavra ordinária porque, além de invocar a ideia de ordinário, invoca uma coisa de coisa ruim, né? Ô, seu ordinário, a gente costuma falar assim das pessoas. Ou seja, você não tem nada de espetacular, nada de extraordinário para eu ver. Pois é, Jesus quer se revelar ali. E aí Pedro está fazendo um apelo ao coração de pessoas que já foram tocadas extraordinariamente por Cristo, mas que agora estão só andando na sua caminhada cristã comum, né? E Pedro retoma, né, o novo mandamento que Cristo nos deu. E ele faz um apelo ao coração, dizendo assim, ó, amem-se uns aos outros do fundo do coração. Aqui você tem o destino final dessa coisa toda. Aqui você vê o destino final do processo de Deus com o seu coração. A finalidade é que o seu coração aprenda a amar os outros. Ame outros corações, de verdade, de coração.
Afinal de contas, né, esse não é o grande propósito da lei? O que é a lei de Deus? Amor. Amor ao próximo, amor a Deus. Amor a Deus acima de todas as coisas. E esse amor a Deus nos compunge a amar o nosso próximo. Por isso o apóstolo Pedro está dizendo isso aqui para nós hoje. O coração que ardeu, o coração que foi ferido, é agora um coração que ama. E que aprende a amar do fundo do coração. A amar com o coração puro, com sinceridade. Não se trata de um amor abstrato. Trata-se de uma decisão. Pois se trata de coração. Então quando a Bíblia diz, amem uns aos outros de coração, está dizendo assim, ó, decidam amar um ao outro com o seu coração. Eu gosto de usar eu e a Pri como exemplo, muitas vezes. E graças a Deus ela me permite fazer isso. Mas eu vejo na nossa relação essa questão da decisão de amar e de continuar amando. Eu sei que isso encobre muitos pecados de muitas pessoas, principalmente homens, ao redor do mundo, por aí, né? Mas quando isso é feito com o mínimo de cuidado e de amor por Deus acima de todas as coisas, isso muda. Eu e a Pri passamos tantas fases no nosso relacionamento de namoro, de noivado, que muita gente, as mais próximas de nós, fala, cara, terminem. Isso vai fazer mal para ela, ó. E ela está te fazendo mal, você vai fazer, não vai dar. Esse relacionamento, cara, não tem jeito. E aí eu pensei, cara, se eu termino com Priscila agora, daqui a pouco eu estou amando ardentemente uma outra pessoa, e mais rapidamente do que a Pri, eu vou parar de amar essa pessoa, vou desanimar, e aí quando não tiver mais jeito, vou partir para outra, e vai ser sempre assim. Qual é a diferença de um casamento que continuou? E eu tentei olhar, será que algum casamento as pessoas acordam assim, todos os dias, ao longo de 10 anos, amando, doido para ver aquela pessoa? Não é assim. Amor é uma decisão do coração. Amor de verdade é uma decisão do seu coração. Não é emocionalismo. Porque o emocionalismo... Gente, se amor... Algumas pessoas costumam dizer que o casamento é uma união afetiva. Não é, meu irmão. Existe afeto também. Mas o afeto não é o que define um casamento. O que define o casamento é uma decisão do coração. A decisão de continuar. E eu e Pri tomamos essa decisão em algum momento do nosso casamento em que estávamos entre decidir se vamos nos separar ou se a gente ia continuar. E a gente decidiu continuar. A Pri decidiu continuar. E no primeiro dia eu estou assim, e aí? E aí que eu continuo te odiando, do fundo do meu coração. Mas eu decidi te perdoar e amar e nós vamos caminhar. E aí essa decisão foi tomando corpo ao longo do tempo, porque começa com uma semente. Isso foi mudando, isso foi crescendo. Ao contrário daquele amor que começa lá em cima e vai abaixando ao longo de 10 anos. O meu amor ao longo dos 10 anos que a gente está vivendo juntos, cara, é a coisa mais linda do mundo. E eu amo a Pri muito mais do que antes. Isso eu tenho certeza no meu coração, e estou falando com você aqui, né, como coach, não. Estou até aprendendo a fazer o coraçãozinho assim. Por quê? Porque houve uma decisão. Houve uma decisão e a coisa aconteceu. Pode deixar, criança faz isso. E eu chego no final desse sermão lembrando você da missa de sempre. É um amor concreto, comunitário, perseverante, decidido. Tudo isso se encontra na missa de sempre, na missa ordinária, nesse culto ordinário. Às vezes lotado de gente, às vezes com pouca gente. Às vezes o louvor é maravilhoso, às vezes é chato. Às vezes o sermão, poxa, vou ouvir o Jaime de novo, falando as mesmas coisas. Sim, as mesmas coisas. É o de sempre. E quando você está quase 10 anos de igreja, né? Nossa igreja vai fazer ano que vem 10 anos de estação casa.
Cara, já passou pelo ano A, B e C. E como não tem mais, aí você repete a mensagem do ano A, do B, do C, e vai vendo aquilo tudo ao longo de 3 anos. Deus tem restaurado, renovado vida, mudado vidas aqui. Com a palavra de sempre. E claro, né, a gente vai se deixando transformar por essa palavra. A grande questão aqui, cara, é como é que o nosso coração está respondendo a essa palavra de sempre, a esse culto de sempre, a essa missa de sempre. Junta as 3 leituras de hoje e você vai ter isso. Cristo fala, o coração arde. A verdade atinge o coração e o coração se compunge. O Espírito transforma o coração e o coração aprende a amar. A liturgia cristã é sobre isso. A liturgia cristã histórica, ela encena esse movimento. Primeiro, a gente ouve a palavra. Depois, a gente é convidado a elevar os corações. Nós somos, por fim, quando a gente eleva o coração, a gente vem então e participa da mesa. E quando vocês participam da mesa, no final do culto, você é enviado na paz de Cristo para amar e servir ao Senhor com alegria, no poder que é concedido pelo Espírito Santo. Gente, depois, se você tiver curiosidade, dá uma olhada na internet. A missa que era realizada lá no 3º século, o culto que era realizado no 3º século, é o mesmo. As mesmas coisas estão ali, e falando sempre as mesmas coisas. Resumindo, para viver em amor, tudo isso é para que você aprenda a viver o amor de Cristo. A ceia do Senhor é amor expresso. A cruz de Cristo é a paixão de Cristo expressa em atos. Comer isso aqui é comer o amor. E não adianta nada eu só comer aqui numa liturgia e fazer disso minha igreja é tão ortodoxa que ela pratica o rito litúrgico lá do pré-calcedoniano. Não, cara. Não está nisso a questão. A questão está como é que o teu coração está respondendo à exposição da palavra de Cristo. Mais uma vez. A liturgia não inventou esse caminho. Ela recebe esse caminho da Escritura. E ela nos ensina a percorrê-lo. Concluindo, meu irmão, a pergunta que fica para nós hoje não é apenas se a gente entendeu as Escrituras. Seu cérebro pode ter entendido, você pode ter falado, não, que pregação legal, hoje eu entendi. A questão é, o que acontece com o seu coração quando Cristo fala? O que está acontecendo com o teu coração agora? Seu coração ainda arde? Ou ele se tornou frio? Indiferente à mensagem? Ele se deixa ferir pela verdade ou ele fica se protegendo, se justificando, resistindo? Ele está sendo transformado a cada exposição bíblica? Ou ele permanece fechado em si? Sério, você se deixa transformar por aquilo que você lê, por aquilo que você ouve, pelo evangelho de cada dia? Pelo evangelho cada domingo? Daqui a pouco na liturgia eu vou dizer para vocês, elevai os vossos corações. E vocês vão responder, ao Senhor nós os elevamos. E só depende de você que isso não seja um emocionalismo vazio. Nem apenas uma fórmula litúrgica. Que seja uma decisão consciente do seu coração, meu irmão, real. Que seja uma resposta verdadeira de quem ouviu a Cristo, de quem foi tocado pela sua palavra, ferido pela palavra de Cristo, e de quem deseja viver uma vida transformada em amor. Sua vida precisa ser um resumo do amor. Cristo continua se aproximando desses caminhantes confusos como nós. E cara, como tem gente confusa. Como a gente que se aproxima da estação casa é confusa. E ele continua se aproximando desses corações confusos. Ele continua abrindo as Escrituras, através dos pastores e dos ministros ordinários como eu. E vários outros que nessa igreja realizam sermões e devocionais lá na sua semana. Cristo continua se aproximando de você e falando. Ele vem pelo WhatsApp, às vezes ele vem até pelo Instagram, que você não cansa, está só naquele negócio ali. Às vezes ele vem através de uma pessoa, do seu cônjuge falando com você. Através dos seus filhos, através das pessoas na rua.
Cristo está quase gritando com você assim: sursum corda, sursum corda. Elevai o coração. A grande questão é, o nosso coração, ele está respondendo? Incline suas cabeças nesse momento, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós carecemos da Tua misericórdia. Sem ela a gente não pode caminhar. E por favor, Jesus, não passa de nós. Há tanto culto acontecendo em vários lugares, e as pessoas estão se encontrando contigo. E esse é o momento em que o Senhor dá alguns passos à frente, como se fosse ir embora. E nós dizemos a Ti, Senhor Jesus, fica conosco. Mais uma vez, fica com a gente, Senhor Jesus. Ressignifica toda a nossa existência, toda a Escritura, toda a nossa vida a partir da Tua palavra. Transforma-nos, Senhor Jesus, fica conosco. Amém.